E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez agora para continuar o nosso módulo de dinâmica. E nessa aula nós vamos estar falando sobre as forças de atrito. A gente costuma ouvir muito falar no atrito como sendo aquela coisa que é ruim, aquela coisa que faz a gente parar. De fato, uma das características da força de atrito é que ela é contra o movimento, é aquela força do contra, chata. Mas ao mesmo tempo ela é extremamente necessária. Em breve a gente vai ver o porquê disso. E o que é que acontece? Essa força, ela vai ser uma força de resistência. E o que é que isso quer dizer? Basicamente que ela não gosta do movimento. Então o que é que ela vai ter? Se o movimento está sendo, por exemplo, para a direita, a nossa força de atrito, que seria a resistência, seria para a esquerda e vice-versa. Ou seja, ela sempre vai ser contrária ao movimento. Tudo bem, gente? Então, temos aqui uma das características. Uma outra coisa que a gente vai ver também da força de atrito é que ela é proporcional à compressão que se está fazendo sobre a superfície. O que é que isso quer dizer, gente? Imagine o seguinte, está aqui. Vocês conseguem ver a canetinha na minha mão, não conseguem? Se não tem nada de compressão, ela desliza, que é uma beleza. Mas na hora que você começa a apertar um bocado e tenta deslizar, ela não vai de modo algum. Então o que é que acontece? Ela depende também da compressão. Vocês lembram qual que é a força de reação à compressão de uma superfície? Ela é a normal. Então, ela é de algum modo proporcional à normal. E tem uma outra característica dela, que ela vai ser diferente se você já está em movimento ou se você não está em movimento. Então, em relação a isso, basicamente nós temos dois tipos. Nós vamos ter uma força de atrito se você está parado e uma força de atrito se você está em movimento. E quais seriam essas duas forças? A força de atrito quando você está parado vai ser o que a gente vai chamar de força de atrito estático. Que estático, gente, quer dizer parado. E se você está em movimento, ela vai ser força de atrito cinético ou dinâmico. Porque ele está em movimento. Tudo bem, pessoal? E o que é mais fácil fazer? É mais fácil manter um corpo em movimento ou pegar um corpo parado e começar a deixar ele em movimento? É mais fácil mantê-lo em movimento. Sabe aqueles tais ar-condicionados inverter? Que eles dizem que economiza energia? Basicamente o que eles fazem é justamente manter o ar-condicionado funcionando em uma potência muito baixinha, em vez de ficar ligando e desligando. Por quê? Como fica muito baixinho, ele gasta quase nada de energia. E o atrito cinético é baixo. Por outro lado, quando a gente tem os ar-condicionados que simplesmente desligam, os motores param por completo. Então, para voltar a funcionar, ele tem que vencer o coeficiente de atrito estático, que é muito maior. Então, daí a gente tem uma certa economia. Mas vamos dar uma olhada onde mais a gente consegue enxergar isso daqui. O que é que a gente pode estar falando? Bom, vamos desenvolver um pouco cada um dos tipos de atrito, certo? Antes de mais nada, deixa eu só colocar uma coisinha aqui. Pelo que a gente viu, ela é uma força de resistência, então ela é sempre contrária ao movimento em sentido. Ela depende da compressão, ela depende do tipo de movimento, mas ela vai depender também da superfície. Por quê? Se você está fazendo uma compressão muito grande, por exemplo, seu pé, seu peso está em cima de alguma coisa. Se você está andando no cimento, você consegue andar tranquilo. Alguém aqui já jogou futebol de sabão? Caso você já tenha jogado, você sabe que não dá para andar quase de modo algum. Então a superfície faz muita diferença. Tem superfícies que ajudam ao movimento, tem superfícies que não ajudam ao movimento. Tem superfícies que fazem com que você fique parado, tem superfícies que permitem que você deslize. Tudo bem? Então o que é que vai estar acontecendo? Para poder formalizar um pouquinho, eu vou colocar uma fórmula aqui para a gente dar uma explorada. Eu vou dizer que a força de atrito, seja ele o cinético, seja ele o estático, ela vai depender do quanto que a superfície colabora. Então esse pedacinho daqui, esse mizinho, ele é da superfície. E ele vai depender também da normal, que seria a nossa compressão.
Se aumentar o coeficiente, aumenta a nossa força de atrito, porque o meio quer que ele pare. Se a gente aumentar a compressão, aumenta a força de atrito também. Por quê? Porque vai estar aumentando a normal. Tudo bem, gente? Então, como que a gente pode pensar nisso daqui? Já que eu disse que era diferente o estático e o cinético. Vamos lá. Vou digitar aqui um pouquinho. Para o estático, o que é que está acontecendo? A fórmula dele seria muito parecida com essa. A única diferença é que aqui nós teríamos um M de máximo e esse mizinho, que é SE com a perna longa, seria o estático. Só que essa força ela não é constante. Porque para pensar o seguinte, eu quero que essa canetinha fique parada. Então, do modo como está aqui, tem força de atrito? Não, porque não tem nada empurrando ela. Se tivesse uma força de atrito, ela teria que estar se opondo a alguma outra força. Só que não tem. Então eu começo a empurrar um pouquinho. Para ela continuar parada, se eu estou fazendo uma força de 1 newton aqui para a direita, o atrito pode fazer uma força de 10 newtons para a esquerda? Não, né? Porque senão ela ia começar a andar para a esquerda e o atrito faz ela ficar parada. Então uma das características da força de atrito estático é que ela é variável. Em sentido, ela tenta compensar o que está acontecendo. Se você tem uma força para cá de 5 newtons, a nossa força de atrito vai tentar compensar para lá com 5 newtons. Se você tem uma força de 2 newtons, ela vai tentar compensar com 2 newtons. Então, o que é que acontece? Essa fórmula daqui serve para calcular até onde ela consegue compensar. Se a gente descobrir que essa força de atrito máximo vale 10 newtons, então se a gente tentasse, não com 2, mas se a gente tentasse, por exemplo, com 8 newtons, a nossa força de atrito ainda assim iria responder com 8 newtons, porque ela consegue ir até 10. Mas se a gente tentasse, peguei um pouco mais do que eu queria. Se a gente tentasse não com 8, mas se a gente tentasse com 12 newtons de força, a nossa força de atrito seria 10. Ou seja, a partir desse momento a gente começa a se movimentar e deixa de ter o atrito estático. Tudo bem, gente? Então, lembrando, o atrito estático é variável. O que a gente consegue calcular com essa fórmula seria o máximo. E como que a gente faz para descobrir a força de atrito? Bom, a gente tem que ver todas as forças que estão atuando no corpo e a gente vai ter que ver o que a força de atrito tem que fazer para compensar. Vamos dar uma olhada num exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho uma carroça que ela vai estar sendo puxada por 2 cavalos. Cada um deles puxa com 200 newtons. Então, tenho 200 para cá, mais 200 para cá. Só que tem uma pessoa que viu que os cavalos estavam puxando para o lado errado. Então, ela começa a puxar para trás. Vamos supor que com uma força de 100 newtons. Supondo que a pessoa tenha conseguido parar a carroça, a gente consegue ver que 100 newtons não conseguem superar 200 para o outro lado, né? Ainda mais quando são duas de 200. Então, quanto seria a força de atrito que a gente teria? Bom, para que ele fique parado, a gente sabe que a força resultante vai ter que ser 0. Então, para cá, se eu chamar isso de positivo e isso de negativo, aqui eu tenho Φ. Desse lado eu tenho mais 400. E aqui eu tenho menos Φ menos 100. Que vai ser igual a 400. E aí, gente? O que é que está acontecendo? Menos Φ, não, desculpa, só a Φ. Aqui eu vou ter Φ mais 100. Então, o que é que acontece? A nossa força de atrito seria o que está faltando para completar. A gente pega esse 100, passa ele para o lado de lá. 400 menos 100 daria 300 newtons. Então, é assim que a gente descobre a força de atrito estático, vendo o que é necessário para compensar. O que aqui e acolá pode cair em algumas questões é ele dar uma força e perguntar: esse corpo vai se mover ou não vai se mover? Aí o que é que a gente faz? A gente descobre a força resultante e a gente descobre a força de atrito estático máxima. Se a força que está puxando é maior que a força de atrito, ele anda. Se a força de atrito estático máxima for maior do que a força, então o que é que vai estar acontecendo? A força de atrito vai ficar igual ao que a gente estiver puxando e o corpo não vai se mover. Tudo bem? A outra possibilidade é nós termos o atrito cinético, em que aqui nós vamos estar em movimento. E o que é que vai acontecer? Para especificamente isso,
a fórmula vai ser exatamente a mesma, não muda. Só que a gente vai chamar agora coeficiente de atrito cinético. Tudo bem? Essa não muda, essa sempre contraria o movimento e essa tem sempre o mesmo valor. Só que este coeficientezinho aqui, cinético, costuma ser menor do que o coeficiente de atrito estático. Por isso que a força de atrito cinético é menor do que a estática. E por isso que é mais fácil manter um corpo em movimento do que começar o movimento dele. Então, queria dar uma analisada com vocês em algumas situações, só para ver se a gente conseguiu captar os conceitos. Imagine que a gente tem aqui um cidadão, que ele vai estar empurrando uma caixa. Deixa eu desenhar aqui. Como vocês podem ver, os meus dotes com desenho são realmente muito bons. Numa das situações, ele vai estar empurrando a caixa, e o que é que está acontecendo? A força dele vai ser assim. Numa outra, o que vai estar acontecendo é que ele vai estar puxando a caixa. Então a força dele vai ser assim. Em qual das duas situações ele vai fazer menos força para conseguir arrastar essa caixa? Se não tivesse força de atrito, qualquer uma das forças arrastaria. Pelo que a gente viu na segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Então, quais seriam as forças que estão atuando aqui? A gente vai ter a força de atrito, que vai estar empurrando contra o movimento, ou seja, para trás, em ambas as situações. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que decompor esta força na parte horizontal e na parte vertical. E essa daqui, por outro lado, já é toda horizontal. Nesse pedacinho daqui, vocês percebem que só uma parte da força dele está servindo para empurrar a caixa, a outra parte está jogando para baixo. Então, só por isso a gente já consegue dizer que a segunda alternativa seria melhor, porque ele está conseguindo utilizar a força inteira para puxar a caixa. Mas, além disso, olha que coisa. Mesmo que ele estivesse puxando inclinado para cima, olha uma diferença interessante. A gente sabe que a força de atrito ela depende da normal. E essa normal vai ter que ser igual a total das forças de compressão. Quem que a gente tem para baixo? A gente vai ter o peso e aqui a gente tem a força Y. Vocês percebem que essa normal aqui, ela seria a única força para cima, vai ter que ser igual às duas para baixo? Então ela seria o peso mais Fy. E lembre que a nossa força de atrito, ela é μ vezes a normal. Então se a normal aumenta, a nossa força de atrito aumenta. Nesse caso, supondo que ele estivesse empurrando não retinho, mas que ele estivesse empurrando, que ele estivesse puxando torto, nós teríamos uma força vertical e uma força horizontal. Então o que é que estaria acontecendo? A normal aqui, a gente tem que avaliar. Vai ter a normal para cima e vai ter o peso para baixo. Então todas as forças para cima vão ter que ser iguais a todas as forças para baixo. Quem que a gente tem para cima? Normal e Fy. Então, normal mais Fy. Quem que a gente tem para baixo? Só o peso. Então, se a gente pegar esse pedacinho que está somando e passar para lá subtraindo, a gente vai chegar à conclusão que a normal vai ser o peso menos Fy. Vocês percebem que aqui essa força para baixo aumenta a compressão, enquanto aqui a força para cima diminui a compressão? Então, o que é que vai acontecer? Essa normal vai ser menor. E se essa normal é menor, a força de atrito vai ser menor. Ou seja, se vocês quiserem empurrar algo, ou vocês empurram agachados, ou vocês puxam. Porque se vocês estiverem empurrando para baixo, vai dar problema. Vocês vão estar aumentando a força de atrito, além de desperdiçar uma parte da força de vocês. Tudo bem? Vamos dar uma olhada então num exercício aqui de uma universidade, uma coisa mais chique. Pronto. Temos aqui um exercício da Fundação Carlos Chagas, que diz: um bloco de madeira pesa 2 vezes 10 ao cubo, ou seja, 2.000 newtons. Para deslocá-lo sobre uma mesa horizontal com velocidade constante, então se tem velocidade constante, gente, tem aceleração? Não. Quanto que seria a nossa força resultante? Se não tem aceleração, como força massa vezes aceleração, 0. Ou seja, toda a força que a gente estiver fazendo para um lado
vai ter que ter uma força também para o outro. E para deslocá-lo com velocidade constante, é necessário uma força horizontal de intensidade 1 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 100 newtons. O coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e a mesa vale. Vamos pensar o que é que está acontecendo. Nós temos aqui o bloco. Nesse bloco, a gente vai ter atuando uma força de 100 newtons para cá. Para lá, a gente vai precisar então da força de atrito. E essa força de atrito vai ter que ter quanto de valor? 100 para poder anular. Além disso, nós temos o peso aqui para baixo e a normal aqui para cima. Como não tem mais nenhuma força vertical, então a gente sabe que a normal vai ser igual ao peso. Tudo bem? Então daqui a gente consegue chegar a algumas conclusões. Uma é que Φ vai ser igual a 100 newtons. E a outra é que o peso vai ser igual a normal. E o que é que ele está querendo saber? É o coeficiente de atrito. Bom, a única fórmula que a gente conhece que utiliza o coeficiente de atrito é a definição da força de atrito. E como ele é cinético, a gente pode simplesmente usar a fórmula. Ou seja, a força de atrito seria o coeficiente de atrito vezes a normal. Joia! Força de atrito a gente já tem? Já. Normal a gente já tem? Já. É igual ao peso. Então, o que é que a gente faz? A gente pode só pegar essa normal que está multiplicando e passa dividindo. Então, Φ sobre a normal vai ser igual a μ. Substituindo aqui os nossos valores, então, a nossa força de atrito a gente sabe que é de 100 newtons. E a nossa normal a gente sabe que é igual ao peso, que seria 2.000. Então, 2, 1, 2, 3. A gente corta uns zerinhos. Ficou ali o zerinho certo. Então, ficaria 1 sobre 20, ou 0,05. Ele tem unidade, gente? Não. Ele é simplesmente isso. Nosso mizinho seria 0,05. Fácil demais? Então vamos dar uma olhada em mais uma questãozinha, para a gente ficar bem tranquilos. Temos aqui uma da Unifor. Um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. Tá? A gente tem um bloco e a gente vai ter uma força horizontal. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal é de 0,25, adotando-se a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração, acho que era isso que estava querendo ser dito, no barbante tem intensidade igual a. Então a gente vai ter aqui F, para lá, nós vamos ter a Φ. Para baixo, o peso, para cima, normal. A gente pode dizer agora o que tanto? Como esse corpo está se movendo na horizontal, então na vertical o resultante vai ser 0. Ou seja, peso vai ser igual a normal. Mas eu posso dizer que a Φ vai ser igual a F? Ele está se movendo com aceleração. Então a força resultante na horizontal não é 0. Então, o que é que a gente está querendo saber? SF. A gente sabe que essa força resultante vai ser a diferença entre F e Φ. Ou seja, F menos Φ. Até aqui tudo bem? Então vamos dar uma olhada. A gente sabe, pela segunda lei de Newton, que essa força resultante também é a massa vezes a aceleração. Então, se a gente souber disso daqui e a gente souber disso daqui, a gente tem como encontrar o F, não tem? Então vamos só encontrar ele. A massa do corpo era de 20, então a força resultante vai ser de 20 vezes a aceleração, que era 2. Então nós temos 40 newtons. Joia! Então nós encontramos aqui nossa força resultante. Falta só encontrar a força de atrito. Esse aqui era o nosso primeiro passo. Aqui era o nosso segundo passo. No nosso terceiro passo, para poder resolver, falta a força de atrito. E a gente sabe que a força de atrito ela vai ser μ, que é o nosso coeficiente, vezes a normal. Então, a gente teria 0,25 vezes o peso, que seria massa vezes a gravidade, ou seja, 20 vezes 10, que daria 200. 1/4 de 200 seria 0,25, daria 50 newtons. Então, vindo para cá, nós temos que a força resultante, 40, vai ser igual a força menos 50. Então, daqui,
Já que esse 50 está subtraindo, a gente tem como passar ele para lá somando. Nossa força então será igual a 90 newtons. Tranquilo demais, gente? Então, eu paro por aqui essa nossa primeira aula. Mais para frente nós vamos ter um outro vídeo com mais uma série de exercícios, mas eu creio que vocês já estão habilitados a começar a nossa listinha lá no Estudo em Dia. Então, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Bons estudos!